Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique, estou aqui para tratar com vocês o curso de HTML. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco de conceito que diz respeito ao desenvolvimento de uma página web. Certo? Nós vamos ver aqui como criar uma simples página web, certo? Vamos fazer algo bem básico e tal, depois nós vamos passar para uma parte mais avançada do nosso curso. À medida que nós estivermos progredindo nas nossas aulas, nós estaremos assim melhorando nosso site, criando algo novo, algo mais interessante. Para criarmos a nossa primeira página em HTML, como já disse no vídeo anterior, qualquer editor de texto, né, seja o bloco de notas, o edit do DOS, como eu falei antes, né, a gente pode aí desenvolver a nossa página, certo? Eu posso montar minha página utilizando um código bem simples, certo? Eu não vou aqui me atentar à digitação desse código, porque é um código muito simples e a gente quer ganhar o máximo de tempo possível. Eu vou apenas explicar cada parte do código. Como eu falei no primeiro vídeo, a tag HTML identifica que esse é um documento do tipo HTML, ou seja, o navegador vai interpretar que abaixo aí, até o final aqui, fechando aqui, eu tenho um código do tipo HTML, certo? Essa opção aqui de head, o que ela vai trazer para mim? Ela vai informar, certo, que esse é um cabeçalho da página, onde o tag título nós vamos colocar um texto que vai aparecer na página, na barra de título do nosso navegador. E o body, como eu falei antes também, é o corpo da página. Eu vou colocar aqui um texto só para a gente ver a diferença, certo? Texto, corpo, digitação, fica meio falho, mas acho que dá. Beleza. Eu vou aqui salvar, né? Salvar como. Primeiro passo, pessoal, isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro passo é você colocar aqui, ó, uma opção de todos os arquivos, certo? Depois você dá um nome qualquer para ele, seu arquivo. Eu estou salvando todos os meus arquivos como arquivo index, certo? Para início de estudo. E clique no botão salvar. Vai dizer que já existe, porque realmente eu estou vendo aqui que já existe uma página no index. Eu vou só confirmar. Para facilitar aqui a abertura do meu arquivo, eu vou fazer de novo aqui só para poder abrir logo aqui o arquivo para vocês. Então, pessoal, você vê que não tem assim uma coisa de complexibilidade com o código HTML, certo? O código HTML ele vem bastante complicação, não é um código complexo, um código bem simples, certo? Deu para vocês já pegarem aí mais ou menos como é que vai acontecer os códigos da gente, certo? Aqui eu vou botar para vocês aqui o navegador com a nossa página. Deixa eu puxar aqui. Beleza aqui, certo? Veja que aqui em cima na barra de títulos, ó, apareceu a minha primeira página, enquanto que aqui temos o texto no corpo. Se eu abrir aqui novamente aqui, ó, deixa eu baixar aqui um pouco para você ver aqui em paralelo o que foi que aconteceu. Pronto, aqui, observe aí, ó, que esse texto aqui está aparecendo, esse texto aqui está aparecendo aqui, ó, na minha barra de títulos. E esse texto aqui, ó, texto corpo, está aparecendo aqui, ó, no corpo, que ele veio aqui, ó, que eu escrevi no border, certo? E assim sucessivamente a gente trabalha nosso código HTML
implementando aí o que for necessário, certo? Esse aí já foi o nosso primeiro passo. Você pode dizer assim, pronto, eu já sei escrever uma página de internet, já sei escrever o meu primeiro HTML, certo? Entre as dicas que eu posso deixar para você, posso citar o seguinte: 1. Devemos criar uma pasta nova no nosso disco sempre que a gente estiver trabalhando com um novo site, certo? A gente sempre vai criar, né, uma pasta para a gente jogar todos os nossos arquivos, certo? Então devemos criar uma pasta nova no nosso disco para conter essa página aí que nós estamos desenvolvendo. E o que acontece? Aí vem sempre uma pergunta dentro disso, né? Devemos gravar o nosso ficheiro de texto como index.html. Por quê, né? Por que eu estou salvando com o nome de index.html? Quando você publicar seu site no servidor web, o que vai acontecer? Quando a página for visualizada no navegador através do seu servidor, o que vai acontecer? O navegador ele vai buscar o primeiro arquivo. Digamos que você tem lá 20, 200 páginas. O primeiro arquivo que o navegador vai buscar e vai mostrar para você vai ser o arquivo com o nome index.html ou .htm, também funciona perfeitamente, certo? Ele vai ser a página inicial do nosso site, certo? O servidor ele vai identificar que a nossa página inicial ela tem o nome de index, certo? Se visualizarmos a página que nós acabamos de criar, né, com um browser, um programa que permite navegar na internet, como vocês viram aí no Google Chrome, ou se fosse no Internet Explorer, nós teríamos aquela imagem lá que eu mostrei para vocês no Google Chrome, certo? E seria o que? O título dentro do head vai ser a barra de títulos, e ali onde a gente colocou ali dentro do body seria o corpo, né? Como falei antes, a área definida pela tag body, como fala o nordestino, é aquela onde vai residir quase todo o conteúdo visual de uma página, certo? Vamos concentrar ali naquela área ali todas as informações, certo? Se você, por exemplo, colocar aqui um outro texto, certo? Por exemplo, eu posso acrescentar aqui uma opção chamada BR, fechar o comando e digitar, por exemplo, Paulo. O que vai acontecer? Deixa eu salvar o Ctrl S. O que vai acontecer? Inesperadamente, você vai ter aqui, deixa eu puxar o navegador de volta aqui e vamos ver o que vai acontecer. Se eu der um refresh aqui, um atualizar, apareceu Paulo aqui embaixo. Por quê? Porque aquele BR é a nossa quebra de página, certo? Ele vai quebrar a nossa página, entendeu? Então o nosso código aí, essa tag aí de nome body, a gente vai estar colocando aí todo o conteúdo que deve aparecer ali no corpo da página, certo? É interessante também esclarecer que em HTML os espaços e mudanças de linha eles procedem-se de um modo diferente, certo? Do Word. Todo o texto é interpretado continuamente, certo? Ele não tem a quebra automática de parágrafo, não é como o Word, que eu chego no final da página ele vai para a próxima linha, não, certo? Ele, na verdade ele vai com o texto contínuo, né? Na verdade é possível que todo o HTML de uma página esteja numa única linha, certo? Os espaços, como por exemplo esse espaço que eu coloquei ali entre texto, corpo e tal, ele vai estar tudo numa linha só, certo? O que acontece? Quando a gente introduz ali a tag BR, automaticamente o sistema, o navegador vai identificar que esse BR quer dizer o que? Um break, certo? O BR é a instrução de break, né?
e dá instruções ao navegador aí para fazer uma mudança de linha. Aí nós temos aquele resultado ali que eu mostrei para vocês, que o texto corpo aqui está na primeira linha, e quando eu chamo o comando BR, ele dá uma quebra de linha, ele faz um break aqui e coloca o nome Paulo na linha de baixo. Se por exemplo eu voltar aqui, ó, o texto para cá, salvar e vou atualizar aqui para vocês no meu navegador, você vai perceber que não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está ali ainda com BR. O que vai modificar aí, certo? Esse texto aí parecia uma outra linha, não. É esse BR aí, esse BR que está incluindo um break aí, que está incluindo aí uma linha, né? Uma quebra de linha, melhor dizendo, certo? Isso aí é importante na hora de colocar aí as quebras de linha no nosso texto, certo? Agora vamos tentar o seguinte. O que a gente pode fazer aqui? Nós estamos aqui com esse texto. Aí o texto corpo BR, né? Se eu tirar esse BR aí, claro que vai ficar o texto em uma única linha, né? Por quê? Como foi dito, que a noção de espaçamento de HTML era um pouquinho diferente do Word, né? Os browsers não reconhecem mais que um único espaço entre os caracteres, certo? Se eu posso colocar vários enter ali, que não vai interpretar em nada. Agora, para contornar isso, a gente utiliza o que? Uma referência chamada de no break space. Por exemplo, se você colocar o texto aqui, vamos dizer que eu coloco aqui o texto aqui com vários espaços, certo? O que acontece com o espaçamento no nosso navegador? Eu vou salvar, agora eu vou apagar aqui nossa página. Deixa eu puxar aqui para que você possa visualizar. Vamos lá, atualizei. Veja que nada aconteceu aqui, certo? Nada aconteceu. Mas, por exemplo, se eu voltar aqui, se eu colocar um espaço aqui que a gente chama de non-break space, certo? Que é a mistura de alguns caracteres que vai identificar esse espaço. O que vai acontecer? Vou tirar aqui, ó, esses espaços e vou colocar, por exemplo, 1, 2, 3. Coloquei três códigos, que é esse código aqui, certo? E N BSP ponto e vírgula no break space. Vamos ver então o que vai acontecer quando eu acrescentar aqui esse código aqui na minha página de internet. Vou dar um salvar aqui. Deixa eu voltar aqui agora, navegador para a tela, atualizar. Viu aí? Olha o espaço que eu falei. Se eu clicar aqui, ó, pessoal, na tela branca aqui com o botão direito e colocar exibir código fonte, ele vai mostrar aqui, ó, os espaços que eu salvei lá no meu arquivo de texto, mas com a extensão HTML. Se você voltar aqui, por exemplo, se eu abrir uma página aqui, ó, como uma site soluções, e clicar aqui, ó, exibir código fonte, você vai ver uma parafernália de códigos, ó. Tudo isso aí faz parte do código da nossa página aí, ó. Todos os códigos, isso aí é HTML puro que vocês estão aprendendo com a gente, certo? E que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos e vão se dar muito bem, crescer muito aí no ramo de programação web, certo? Então eu posso aí, no caso, colocar vários e vários espaços, que o resultado vai ser aquele que vocês viram ali, né? Se eu colocar o ENBSP ponto e vírgula, ele vai dar vários e vários espaços. É comercial NBSP, que é no backspace. Mais uma dica, né? Esses caracteres especiais, eles são utilizados para definir caracteres que normalmente não são reconhecidos pelo HTML, certo? Por exemplo, visto que os sinais de maior e menor
né, são utilizados pelo próprio HTML para definir os tags. Se quisermos utilizar estes sinais na nossa página, nós devemos utilizar o e-comercial GT ponto e vírgula e o e-comercial LT ponto e vírgula respectivamente. Para quê? Para que o sistema, para que o nosso navegador ele venha reconhecer o que eu estou querendo dizer, certo? Uma das bases, né, do HTML, que eu já até citei antes, é o fator de ser uma linguagem de hipertexto. O que seria esse hipertexto? Como eu expliquei antes, ele pode fazer uma ligação entre um documento e outra parte desse documento, ou do documento A para o documento B. Estou lendo o documento A e dou um clique, ele vai automaticamente para o documento B, certo? Como é que isso funciona? Por exemplo, vamos aqui acrescentar aqui um texto aqui, certo? Vou colocar um BR aqui. Como eu disse antes, tanto faz eu escrever maiúsculo ou minúsculo, eu dou preferência ao maiúsculo para que fique melhor o entendimento na hora de analisar o código. Por isso eu vou corrigir até esse BR aqui, vou botar esse BR maiúsculo. Ok. Aí eu vou chamar o código de ancoragem, certo? De âncora. Esse código de âncora ele precisa de um parâmetro, ou seja, eu preciso definir o que ele vai fazer. Eu quero que ele busque o hiperreferência, né? HREF, de buscar a referência. Mas qual vai ser essa referência? Por exemplo, eu posso escrever aqui, ponto e vírgula, eu quero que ele traga para mim o site http www.cidsoluções.com.br. Fechei aspas, fechei comando. Aí eu vou colocar o texto que eu quero que apareça lá, para quando eu clicar nesse texto ele seguir para o que eu quero, certo? E aqui eu vou dizer que acabou a minha marcação de ancoragem, ou seja, a âncora começa aqui no primeiro A e termina aqui no segundo A. Deixa eu colocar esse A em maiúsculo para não confundir vocês, fica tudo bonitinho, bem padronizado. Ele vai sair do A e vai para o B. Isso aqui é o que a gente chama de link. Eu botei tudo em maiúsculo, mas não tem problema, você pode colocar tudo em minúsculo aqui nessa parte aqui no endereço, certo? Vamos dar uma olhadinha agora na nossa página para ver o que vai acontecer, certo? Deixa eu atualizar aqui. Opa, apareceu aqui, né? Deixa eu clicar para ver o que vai acontecer. Viu só, pessoal? Isso aí que é o hipertexto. O hipertexto. Ele vai ligar o meu documento a um outro documento ou a uma outra parte do próprio documento que eu estava acessando, certo? Isso aí é o hipertexto. Ele funciona dessa forma aí, certo? O que aconteceu? Nós fizemos aí o que? Uma ligação a uma outra página externa, certo? Que seria um outro ficheiro, um outro arquivo, que talvez esteja gravado na mesma pasta, ou um ficheiro que esteja numa pasta diferente, certo? É bem interessante a gente fazer aí essas ligações aí, porque o que acontece? Às vezes você está no Facebook, na sua página inicial, aí você clica lá num texto, ele vai para uma outra página, certo? Esse tag aí, ele é um pouco diferente do que nós já vimos antes, né? E pode até parecer um pouco confuso, mas não é tão confuso assim, certo? Porque o tag A é aquele destinado à introdução de um link, certo? Mas a diferença é que ele precisa, no caso, de um parâmetro, que é o parâmetro href, né? Para indicar para o navegador, né, que ali foi feito
para onde é que foi feita essa ligação, né? Tudo aquilo que se segue e lá e ficar, no caso, linkado, certo? O que vai acontecer? Tudo que tiver ali demarcado dentro do A, quando eu fecho aqui, ó, o A, o barra, eu estou dizendo que acabou aqui o meu link, ou seja, o link ele vai iniciar aqui até aqui. Então, essas duas palavras aqui que está entre o A e o A aqui fechando, ele vai executar, ou melhor, ele vai chamar esse outro documento que eu coloquei aqui, certo? Isso aí é um hyperlink, certo? Aí nesse caso aí eu coloquei o prefixo http porque eu botei aí um endereço externo de uma outra página, então eu preciso definir aí o